Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui. Deixa eu vir para a tela aqui para a gente começar o nosso encontro de hoje, mais um encontro do nosso projeto, as aulas de quarentena. Sou o professor Moisés Moreira, estou aqui com Direito Administrativo. É o encontro número 3, nosso terceiro ponto. Nós já tivemos uma aula sobre poderes administrativos. Já tivemos uma aula sobre atos administrativos, a aula essa dividida em aula 1 e aula 2. E agora, o quarto encontro, mas a terceira aula, organização administrativa, tá? Sejam todos bem-vindos, quem está acompanhando aí, fico feliz, o quórum está bom, nós temos muitas pessoas assistindo, muita alegria com isso. E olha aqui para a tela, tem um aviso para vocês antes da gente começar. Olha para cá, por favor. Quando você Acredito também aí que no embaixo aí da exibição do vídeo vai estar o link para vocês. E no site do Ponto dos Concursos também está disponível para quando você entra lá, já aparece já no início do site, lá em cima, onde passa os banners e tal. Você consegue fazer download gratuito de um e-book sobre direito administrativo, parte de poderes administrativos, que foi justamente o tema da nossa primeira aula, do nosso primeiro encontro. E esse e-book ele é muito legal porque a matéria de poderes administrativos ela é abordada da forma que a gente aborda no Turma Elite ou no nosso material em PDF. Então vocês conseguem ver qual é o jeito da aula, qual é a levada. E sobre poderes administrativos, os principais pontos estão neste e-book. Então você consegue compreender essa matéria e você consegue tirar suas dúvidas e resolver algumas questões ao final. Então faça download, é gratuito e fica a dica aí para vocês, beleza? Na nossa aula de hoje, no nosso encontro, outro importante tema da nossa matéria: organização administrativa. Vamos lá. Por óbvio, a organização administrativa está intrinsecamente ligado ao direito administrativo, dizendo de outro modo, o direito administrativo está intrinsecamente ligado à organização administrativa do Estado brasileiro. Conforme nós vimos, o conceito de direito administrativo, um dos conceitos que a gente utiliza, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, traz direito administrativo como conjunto de princípios que regem, regulam a função administrativa, bem como os órgãos que a exercem. O conjunto de normas, regras e princípios que regulam essa função administrativa. Então, quando a gente pensa em função administrativa, a gente tem que entender e visualizar também como se dá a organização administrativa do Estado brasileiro. E eu já adianto para vocês, a organização político-administrativa do Estado brasileiro, do nosso Estado, essa organização ela é integrada, ela é formada com a participação de entes políticos, que são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. É a organização político-administrativa brasileira. Então vamos lá? O que a gente tem então no primeiro momento, quando a gente olha para a nossa organização político-administrativa? A gente tem os denominados entes políticos. E aqui uma observação. Quanto à forma de Estado, o Brasil adota a federação, não é isso? A gente estuda lá em Direito Constitucional também a forma federativa de Estado. E a forma federativa ela é marcada pelo quê? Ela é marcada pela descentralização política. Ela é marcada pela existência de vários entes políticos. E esses entes políticos eles são dotados de autonomia. Essa palavra é mágica para a gente entender esse início da nossa matéria. Autonomia. O que é a autonomia? É a capacidade de elaborar as próprias leis, de promover a sua auto-organização, de ter a sua auto-administração. Então, as pessoas políticas da nossa federação, meus amigos, elas elaboram as suas próprias leis, possuem competências legislativas, elas possuem autonomia nos termos da Constituição. Então a gente tem a União, os estados, Distrito Federal e os municípios. Cuidado! Às vezes existe uma ideia errada. A União é superior a todos. A União ela é hierarquicamente superior ao Estado. O governador é subordinado a presidente, prefeito a governador. Não existe subordinação quando nós estamos tratando de entidades políticas. Existe
coordenação e existe o exercício das atribuições e competências previstas na Constituição. A União vai ter a sua competência ligada a interesse nacional. Os estados, a sua competência sendo delimitada com base no interesse regional. Os municípios no interesse local e o Distrito Federal tendo essa hibridez, essa marca característica, hora de Estado e hora de município. Esse é o início do nosso assunto, forma de Estado, a federação, descentralização política. Antes de seguir, que como a gente vai começar a falar das entidades administrativas e também vou tratar um pouquinho sobre órgãos administrativos, eu quero dizer para vocês também, a título de noção inicial, que quanto ao governo, a forma de governo, ao sistema de governo, nós também temos opções que foram inseridas na nossa Constituição. O sistema de governo que o Brasil adota é o presidencialismo, que é diferente nessa acepção, nessa compreensão inicial do parlamentarismo. Então, nosso sistema ele é presidencialista. E qual a característica marcante desse sistema? O chefe do Poder Executivo, tratando, por exemplo, do presidente da República como essa figura importante prevista na Constituição, ele é ao mesmo tempo chefe do Estado e também chefe de governo. Se a gente estivesse no regime parlamentarista, a gente teria a distinção entre a chefia de Estado e a chefia de governo. No que diz respeito, meus amigos, à forma de governo, isso que a gente acabou de ver, é o sistema de governo, enquanto a forma de governo, nós adotamos a forma republicana. Não é a forma monárquica, que é marcada pela vitaliciedade, por exemplo, pela mitigação do dever de prestar contas ou até mesmo a irresponsabilidade do monarca, dizendo assim de forma geral. A república é diferente, que é a nossa forma de governo. A república ela é marcada pela representatividade popular. A república é marcada pela alternância de poder. A república ela é marcada pelo dever de prestar contas. A república é marcada pela eletividade. Vistas essas noções iniciais, forma de Estado, forma de governo, sistema de governo, administração pública também é citado muito em concurso público e cai na prova. A administração pública ela pode ser tomada em duas acepções. Ela pode ser tomada numa acepção ampla, em que ela abrange os órgãos e as entidades que exercem a função administrativa também, mas por ser uma acepção ampla, a administração pública em sentido amplo abarca também a função de governo, a função política, que significa o estabelecimento de diretrizes, do direcionamento, dos caminhos que nós vamos seguir. Mas o termo que a gente utiliza em nosso estudo, que é mais marcante, é a administração pública em sentido estrito. É aquela administração pública em que a gente se apega aos órgãos, agentes, entidades e à atividade administrativa. Então, no sentido estrito de administração pública, meus amigos, restrito a palavra, a gente afasta a concepção ampla que compreende também a função de governo e a função política. É no sentido estrito que a gente vai falar na nossa aula de hoje. E o sentido estrito, restrito de administração pública, a administração pública pode ser tomada em duas acepções. Existem dois tipos de administração pública. A administração pública, em sentido estrito, é nela que a gente está. Ela pode ser formal ou orgânica, subjetiva, em que a conceituação de administração pública se baseia naquele que a ordem jurídica diz que é o responsável que integra a administração pública. Esse sujeito, eu olho quem exerce a atividade. Mas a administração pública também tem uma acepção material, em sentido objetivo, em sentido material. Aí eu considero a atividade administrativa propriamente dita e aquela executada. Beleza? Voltando lá do artigo 18 da Constituição. Organização político-administrativa do Brasil. Compreende a União, Estados, Distrito Federal e municípios. São as entidades políticas. E qual é a característica marcante? Autonomia. Elas criam suas próprias leis. É diferente, meus amigos, das entidades administrativas. Entidade política é uma coisa, entidade administrativa é outra. A entidade administrativa, ela é fruto, ela é proveniente
de um fenômeno chamado de descentralização. Nós temos que o Estado, ele pode exercer as suas atividades de forma centralizada, ele mesmo executa as suas atividades, ou de forma descentralizada. E quando eu falo Estado, você entende Estado nessas esferas políticas, entidades políticas que eu falei, no âmbito da União, dos Estados, Distrito Federal e município. Ele pode ele mesmo executar as suas atividades diretamente, ou ele pode, essas entidades políticas, Estado, Distrito Federal, municípios, criar entidades administrativas. E estas entidades administrativas é que vão executar e também titularizar esse serviço. Essas entidades administrativas, ou elas são criadas por lei, como é o caso das autarquias, ou elas têm a sua criação autorizada por lei, como é o caso da sociedade de economia mista. Então, nesse início da nossa conversa, nesse passo a passo da nossa aula, eu preciso que vocês visualizem isso. Entidade política, as esferas políticas, a União, visualizando aí a União Federal, o presidente da República, os estados, tendo como chefe do poder executivo governador, os municípios, os seus prefeitos. Enxergue as entidades políticas que possuem autonomia. Por outro lado, pense comigo, as entidades políticas sozinhas, elas não dariam conta de exercer todas as atividades que elas têm de fazer para alcançar o interesse público. Todas as atividades que a legislação determina que elas exerçam, que elas executem. Então, elas criam pessoas jurídicas distintas, novas pessoas jurídicas, ou autorizam a criação de novas pessoas jurídicas, por causa do princípio da especialidade, por causa do princípio da eficiência, porque não dão conta aí, existe uma presunção de quanto mais eu especializo a minha atividade, melhor será o meu rendimento e atingimento do interesse público. É a descentralização administrativa, mediante a criação de pessoas jurídicas dotadas de personalidade jurídica própria. E o que significa ser dotado de personalidade jurídica própria? Basicamente, ser titular de direitos e obrigações, poder acionar, ingressar à justiça ou ser demandado. Isso é muito diferente da desconcentração. Isso é muito diferente da perspectiva de órgão público. Aqui a gente vai dissipar qualquer dúvida sobre o nosso assunto. Venha cá. Órgão público. O que significa órgão? Órgão é uma unidade de atribuição. Órgão é um feixe de competências. Órgão não possui, como regra geral, não possui personalidade jurídica própria, não possui mesmo, e como regra geral, melhor dizendo, regra geral, não pode nem ingressar e nem ser demandado em juízo. Existem exceções. Existem órgãos que podem ingressar em juízo para defender as suas prerrogativas, as suas características mais essenciais e institucionais. Mas como regra geral, eu quero que vocês entendam isso. Órgão é a unidade que não possui personalidade jurídica própria. É uma unidade de competência, um centro de competência. Entidade, não. A entidade, ela possui personalidade jurídica própria. Então, os órgãos públicos, eles, quando existem vários, quando eles estão distribuídos, e normalmente é assim que ocorre, porque você tem que melhor definir as atribuições para poder atuar. Esses órgãos públicos participam, são consequência, advém de um fenômeno que a gente não pode confundir, que é o fenômeno da desconcentração. Então, na desconcentração, eu tenho essa delimitação, visualização de órgãos públicos. Então, a desconcentração, ela se refere a órgãos públicos. A descentralização se refere à criação de entidades administrativas com personalidade jurídica própria. Primeiro passo, feita essa distinção de órgão e entidade, maravilha. Passo seguinte. Como os órgãos públicos são feixes, são centros de atribuição à competência presentes na estrutura de uma pessoa jurídica, eu tenho órgão público tanto na administração direta. O que é a administração direta, gente? É o Estado ele mesmo atuando
E na União, na administração pública federal, quando a gente olha para a União, por exemplo, a gente visualiza a administração direta no âmbito da Presidência da República e dos seus ministérios. Ministério da Saúde, Ministério da Economia, Ministério da Justiça, administração direta. Nesta administração direta, eu tenho vários órgãos, eu tenho vários centros de competências atuando. Ora, esses órgãos estão ligados diretamente à Presidência da República, ora, estes órgãos estão ligados a um ministério. Receita Federal é um órgão, não é entidade. Polícia Federal é um órgão, não é entidade. Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, são órgãos, divisões de competência no meio, inseridos em uma pessoa jurídica, no âmbito de um poder. Agora, reparem, eu falei que existe a descentralização, que é a criação de nova pessoa jurídica. Vamos olhar agora para uma pessoa jurídica que foi criada por lei. Vamos olhar agora para uma autarquia. Autarquia é uma pessoa jurídica de direito público criada por lei para exercer serviços típicos da administração, serviços públicos típicos da administração. Isto é uma autarquia. Um exemplo muito presente em minha vida, que eu sempre trago, INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, autarquia. O INSS é uma pessoa jurídica de direito público, ele tem personalidade jurídica própria. Ah, Moisés, mas o INSS não está ligado, atualmente, a ligação dele é com o Ministério da Economia, que é a administração direta. Reparem, a pessoa política que tem a capacidade de editar as leis, tem autonomia, ela cria a entidade da administração indireta. Ao criar, é feita uma descentralização. Essa descentralização ela é chamada por outorga, serviço ou funcional. Nesse tipo de descentralização, que é diferente da descentralização por delegação ou colaboração, que ocorre lá na concessão e permissão de serviço público, nessa descentralização outorga, técnica ou funcional, você passa para essa entidade que você criou em nome do princípio da especialidade da eficiência, o serviço público em si, a titularidade e também a execução. Então está lá o INSS. O INSS tem a titularidade para tratar das questões atinentes ao regime geral de previdência social, concessão de benefícios, manutenção de benefícios. Ele é titular desse serviço e também ele o executa. Moisés, você falou que o INSS é ligado à administração direta, que está aqui, ligado à entidade política. Sim, ele é ligado. Ele é vinculado. Questão de concurso, jamais digam que uma entidade da administração indireta, ela é subordinada. Ela é hierarquicamente inferior. Jamais. Quando existe a criação, eu estou dando o exemplo de uma autarquia, estou dando o exemplo do INSS, quando ele foi criado lá em 1990, foi passado para ele a execução e a titularidade desse serviço. Ah, mas isso quer dizer então que o INSS pode fazer o que ele quiser, que o INSS pode sair por aí, pode criar uma lei? Jamais. Autonomia, criação de lei, só da entidade, só do ente político, União, Estado, Distrito Federal e municípios. O INSS, ele não tem autonomia política, ele não cria suas próprias normas. Pelo contrário, o INSS ele é obrigado a executar, a fazer o que a lei diz. Então, quando eu olho para uma entidade administrativa, a diferença para uma entidade política é que a entidade administrativa ela não tem autonomia política, ela é criada. Ela é criada, no caso da autarquia. Ela é criada por uma lei do ente político. Tudo bem? Ele vai ter o quê? O que o INSS vai ter? Ele vai ter capacidade administrativa, que é uma relativa autonomia para administrar, orçamentária, tem o seu próprio orçamento para poder executar. É essa a diferença. Jamais na prova diga que existe subordinação. Não existe. Ah, mas está soltinho? Não está. Tem o quê? Tem um elo. Eu ouvi dizer que falar elo de ligação é redundância, né? Então tem um elo. Ele tem vinculação. Ele está sujeito ao princípio da
tutela, ele é tutelado pela entidade política, pelo ministério, pela administração direta. Ele é tutelado. Como é que funciona essa tutela, supervisão, controle finalístico? Como é que funciona isso, meus amigos? Funciona da seguinte forma, ó. O INSS ele foi criado com um objetivo. Ele tem que cumprir o objetivo, ele tem que conceder os benefícios previdenciários para quem tem direito, negar para quem não tem direito, ele tem que pagar os benefícios mensalmente sem atrasar, tem que fazer as correções devidas, pagar atrasados, tem que zerar a fila. Ele tem uma série de atribuições. A administração direta, por meio dessa supervisão, controle finalístico, ela vai verificar se a autarquia, que é a administração indireta, está cumprindo as finalidades para as quais ela foi criada. Tudo bem nesse início? Tudo tranquilo, esse passo a passo? Vamos então lá para o slide, ver os pontinhos daquilo que a gente falou e a gente retoma. Eu precisava nesse início que vocês entendessem isso, noções básicas da forma de Estado, da nossa federação, sistema de governo, forma de governo. Eu precisava que vocês visualizassem a organização político-administrativa, os entes políticos com sua autonomia. Que órgão eu tenho tanto na administração direta, que é quando o Estado diretamente faz, mas ele geralmente divide em órgãos, então eu tenho desconcentração. Quanto eu tenho também órgãos na estrutura de uma pessoa jurídica da administração indireta. No INSS eu tenho um monte de órgãos, eu tenho a presidência do INSS, as diretorias, as agências, beleza? Preciso que vocês então façam essa distinção. Descentralizar é você transferir, no caso por outorga técnica ou funcional, a titularidade e a execução para outra pessoa jurídica. Desconcentração é você distribuir competência entre órgãos. Maravilha, vem para cá. Então, dá uma olhadinha aqui. O Estado realiza a sua função administrativa mediante a atuação de seus órgãos, entidades e agentes. Tranquilo, o Estado é uma pessoa abstrata, né, pessoal? Então, ele precisa dos agentes, ele precisa dos órgãos para materializar as suas funções, para poder fazer executar. Você, agente público, você aprovado no concurso público, é você que vai fazer, que vai concretizar a vontade do Estado. Maravilha? Maravilha. Entidade, personalidade jurídica, a atuação pode ser centralizada, quando ela mesma faz, ou ela pode ser descentralizada, quando por questões de eficiência administrativa, a execução é atribuída a outra pessoa, a duas pessoas distintas, a entidade política e administrativa, sem subordinação. Sem subordinação. É isso que eu quero que vocês grifem. É isso que eu quero que vocês tenham em mente, tá certo? Vem cá. Próximo ponto aqui. A descentralização. Existem 3 formas de descentralização, tá? Isso aqui é importante, tá? Eu falei isso para vocês, mas só para a gente sistematizar. A descentralização, que é essa transferência da atividade ou de sua titularidade de atividade, ela pode ser por outorga técnica ou funcional. Nesse caso, são as entidades da administração pública indireta. Os exemplos são autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresa pública. Eu tenho também uma descentralização por colaboração ou delegação, que é o caso das permissionárias, quando eu tenho uma permissão, ou concessionárias, concessão de serviço público. E eu também falo numa descentralização territorial ou geográfica, em que eu tenho a distribuição das competências para poder atuar, que é quando a União pode vir a criar uma pessoa jurídica, um território. Engraçado, os territórios, tá? Isso já foi cobrado em concurso, os territórios são considerados autarquias sui generis, com uma característica especial. Eles são autarquias territoriais. Eles possuem natureza jurídica de autarquias, os territórios, que não mais existem, mas já existiram e podem vir a existir. Agora, cuidado, porque eles são autarquias que não se relacionam àquele princípio que eu falei que rege a criação da administração de entidades da administração indireta. Os territórios são autarquias não ligados ao princípio da especialidade. Vem cá. Próximo. Vamos para cá. Que só sistematizando só o que a gente já viu. Desconcentração e descentralização. O que é que eu tenho na desconcentração? Vários órgãos sem personalidade. Eles não possuem capacidade para atuar em juízo. Foi o que eu falei, não tem personalidade jurídica própria. Salvo alguns órgãos para poder defender as suas capacidades, as suas essências
institucionais. Está presente sempre que houver distribuição. Então, pode estar tanto dentro da administração direta quanto na indireta. E a descentralização, eu tenho mais de uma pessoa jurídica, tudo bem? A criação, a pessoa política, ela cria uma outra figura. Esse decreto-lei ele é muito importante para a compreensão. Ele é um decreto ligado à administração pública federal, mas ele tem aplicação de acordo com o STF e aos outros entes da federação. Então ele fala que a administração direta são serviços da Presidência da República e ministérios. Se eu estiver no âmbito de um Estado, eu vou entender no âmbito do governador do Estado e também das suas secretarias. E a administração indireta, que compreende as seguintes categorias: dotadas de personalidade jurídica própria, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações. Referido decreto trata da organização. Contudo, nada impede que a administração indireta seja instituída nas demais entidades políticas, bem como nos poderes legislativo e judiciário. Já vi isso cair na prova, já vou falar para vocês. Antes da gente começar com as nossas queridas autarquias. O mais comum da gente ver, da gente reparar, o que ocorre mais na prática, é a criação de uma pessoa jurídica da administração indireta no âmbito do poder executivo, seja no âmbito federal, como eu dei o exemplo do INSS, e você tem tantos outros, IBAMA, você tem a FUNASA, você tem a FUNAI, você tem o IBGE, tem vários outros exemplos, que são fundações, você tem vários outros exemplos. Mas também pode ocorrer a criação da administração indireta nos estados, lógico, eu posso ter autarquias estaduais, sociedade de economia mista estaduais, beleza. E eu também posso ter a criação de entidades de administração indireta no âmbito dos outros poderes, meus amigos. Tá? Nada impede que no âmbito do poder legislativo se crie, é claro que aí a iniciativa de lei não vai ser do chefe do executivo, que é o que vale para quando eu estou criando uma no âmbito do poder executivo. Aqui a iniciativa da lei vai ser do próprio poder legislativo. Assim como eu posso ter também uma pessoa jurídica da administração indireta, essas figuras que a gente falou, autarquia, no âmbito do poder judiciário. Nada impede. Nós vamos começar a falar das autarquias. Estamos juntos? Estamos caminhando junto? Belezinha. Autarquias. As autarquias são figuras importantíssimas em nosso direito administrativo, especialmente por essa ligação que elas têm no exercício de atividades típicas da administração, o exercício de funções públicas. Então, normalmente as autarquias estão ligadas a essa questão de serviço público de relevância imensurável para a nossa coletividade. Você tem ali a tutela do regime geral no âmbito do INSS, você vai ter o IBAMA, tratando também das questões ambientais. Então as autarquias elas têm essas características de serviço típico da administração, de serviço público típico e característico. Observação: sempre as autarquias são pessoas jurídicas de direito público. E para quem está acompanhando a nossa quarentena aqui no ponto com as aulas, o que eu acabei de falar não é novidade. Você que está vindo hoje na primeira aula, também não vai ser novidade. Quando a gente fala dessa característica, pessoa jurídica de direito público, regime jurídico de direito público, nós estamos falando que as autarquias vão se aplicar aquelas regras fundamentais do regime jurídico administrativo, a supremacia do interesse público sobre o particular, a indisponibilidade do interesse público. Vão se aplicar, em regra, todas as garantias, privilégios, poderes administrativos e também todas as restrições. Nós teremos isso também no âmbito das autarquias. Cuidado, observação, porque isso até no nosso dia a dia, vocês viram muito isso, então é interessante a gente falar. Autarquia comum, genérica, é aquela traçada, cujo perfil é traçado no Decreto-Lei 200 de 67. É a autarquia que não tem nenhuma peculiaridade que a distinga das demais. É aquela autarquia que se caracteriza como entidade administrativa, capacidade de administração, de executar o seu orçamento, fazer valer o interesse público, contrata mediante concurso público, tem lá os privilégios processuais da fazenda pública, prazo em dobro para suas manifestações processuais. Os seus bens, como regra, são considerados bens públicos, marcados pelas características dos bens públicos, são imprescritíveis, ou seja,
não estão sujeitos a uso capião. Olha que interessante, o INSS tem um monte de imóvel no Brasil. Alguns são invadidos, alguns foram objeto de invasão. Algumas pessoas entraram lá e estão lá há anos e anos e anos e anos. Não haverá prescrição da propriedade, não haverá uso capião. Eles são imprescritíveis, eles também são impenhoráveis. E para aliená-los, você vai ter que ter uma licitação como regra. Então, tem todas as características. Também vai ter as restrições. Olha só, eu preciso ter concurso público para o meu pessoal, que no caso das autarquias federais será regido pela Lei 812, o regime jurídico único. Nós temos também que observar a licitação. Eu tenho que licitar para contratar os serviços, contratar as obras, para realizar as obras. Também tenho que observar os preceitos da licitação. Ah, Moisés, então também as autarquias, com todas essas características, as autarquias estão sujeitas à vedação de acúmulo de cargos, empregos e funções públicas? Sim. Também, os servidores das autarquias, eles estão sujeitos à vedação de acumulação de cargos, empregos e funções públicas. E aqui eu lembro a vocês, em regra, eu não posso acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo se, havendo compatibilidade de horário, estiver presente uma situação, por exemplo, de um cargo técnico e um cargo de professor. 2 cargos de professores. Ou 2 cargos de profissionais da saúde com profissões devidamente regulamentadas. Tudo isso é autarquia, gente. A autarquia, o regime que se lhe aplica, que incide, é muito semelhante, muito próximo da administração direta do próprio Estado. A autarquia tem essa característica. É a administração indireta, não está subordinado, está vinculado, mas tem todas essas prerrogativas, privilégios e também sujeições. Mas autarquias comuns, isso é genérico para as autarquias. Agora, eu tenho algumas peculiaridades, algumas especificidades que marcam determinados tipos de autarquias. E dessa forma, as diferenciam das demais. Toda vez que o concurso trouxer a expressão autarquia especial, você está diante de uma marca que diferencia aquela autarquia das outras. E as autarquias especiais, elas podem ser ou agências reguladoras, que vão ter uma peculiaridade na sua lei de criação, que vão prever, por exemplo, mandato fixo para os seus dirigentes, a perda do mandato somente em ocasiões ligadas a decisão judicial, o processo administrativo, para que você evite interferências políticas. Ou então você pode ter, mesmo que não seja uma agência reguladora, uma Anatel, ANEEL, Anvisa, você pode ter uma autarquia especial que não é agência reguladora, só pelo simples fato de a lei de criação dessa autarquia estipular o seguinte, é o presidente da República, porque essa é a regra geral, é o presidente da República quem nomeia o dirigente máximo de uma autarquia. Mas aí vem uma lei que diz, só que o dirigente máximo de determinada autarquia tem que ter a sua nomeação aprovada pelo Poder Legislativo. A lei pode fazer isso? Pode. Aí é uma autarquia especial. Agora, a lei não pode exigir que haja aprovação do Poder Legislativo para exoneração, porque a exoneração já vai estar ligada aí a critérios de produtividade, de eficiência ou até mesmo de confiança. Para exoneração, não, sob pena de ferir o princípio da separação de poderes. Mas para nomeação eu posso ter. É o caso do Banco Central do Brasil, por exemplo. Tamo junto? Autarquias? Ah, Moisés, eu já ouvi falar num negócio chamado agências executivas previstas lá no artigo 37 da Constituição. Existe isso? Existe. A agência executiva, ela advém dessa noção de administração pública gerencial, que é aquela que busca melhores resultados, que os controles são feitos a posteriori, ou seja, eu não fixo mais a minha atenção completa nos controles procedimentais de meio, mas eu vou olhar para os resultados. Eu quero que a minha administração pública ela seja mais perfeita, que ela tenha maior presteza, que ela tenha um melhor rendimento, eu quero que ela tenha eficiência. Portanto, gente, o poder público pode celebrar com uma autarquia, por exemplo, um contrato de gestão.
E, mediante a celebração desse contrato de gestão, essa autarquia ela passa a ser qualificada como uma agência executiva. E o que significa um contrato de gestão? É um contrato por meio do qual a autarquia se compromete a cumprir determinadas metas dentro de um determinado prazo, mediante determinados indicadores que vão mensurar o atingimento dessas metas. Em contrapartida, ela ganha uma maior autonomia. Autonomia, não autonomia política, mas uma autonomia gerencial para fazer suas coisas ali, para fazer acontecer. Maior autonomia orçamentária e maior autonomia financeira. É o caso do Inmetro. O Inmetro celebrou o contrato de gestão, beleza? Vem para cá. Ah, cuidado, pegadinha clássica de concurso. A autarquia, ela é criada diretamente pela lei. Ah, Moisés, então, tá lá, a lei falou, criou o INSS, mas falta um decreto para dizer como é que vai ser, qual vai ser a estrutura, não importa. A autarquia, a sua personalidade jurídica, ela é criada pela lei de sua instituição. O decreto vai fazer acontecer isso na prática. Também não precisa de registro dos seus atos constitutivos em nenhum cartório. Basta a lei de criação. Cuidado, porque isso é pegadinha de concurso. A autarquia é criada diretamente por lei. Empresa pública e sociedade de economia mista tem a sua criação autorizada por lei. Beleza? Maravilha. Venham para cá, por gentileza. Tá aí. São criadas por lei para prestação de serviço público da administração pública. Não podem exercer atividades econômicas. Foi aquilo que eu falei para vocês. A essencialidade do serviço, a tipicidade, personalidade de direito público advém diretamente da lei de criação, independentemente dos atos de registro. Também nós temos aqui o quê? Todas as prerrogativas e sujeições que eu falei para vocês. Olha para cá. A gente traz todos os pontos e vocês entendem. Vamos lá? Prazos processuais diferenciados. Em dobro para contestar, recorrer. Sujeita-se ao regime de precatórios. O pagamento é feito na forma do artigo 100 da Constituição, mediante uma ordem de precatório. Ah, que maravilha! Uma autarquia, para atuar em juízo, ela não precisa adiantar custas. Os seus procuradores, ele não precisa fazer preparo de recurso. O procurador do INSS, o procurador da autarquia, ele não precisa juntar um mandato de procuração para provar que ele está representando. Basta a matrícula dele, o concurso, a intimação é pessoal. O patrimônio é público e é próprio. É interessante. Quando cria uma autarquia, sabe o que normalmente acontece, pessoal? Normalmente aquele ente político que cria a autarquia transfere para essa autarquia alguns bens móveis e imóveis que constituem inicialmente o seu patrimônio. Olha que interessante. Não estão sujeitos a uso capião. Possuem imunidade em relação aos impostos sobre patrimônio, bens e serviços. Muito importante isso. Não se sujeita à falência. A prescrição das suas dívidas, as pessoas para cobrarem uma dívida em relação à autarquia, tem que observar a prescrição de 5 anos, a prescrição quinquenal, e já vou fazer uma observação sobre responsabilidade civil. A inscrição de seus créditos são em dívida ativa e a cobrança se dá por execução fiscal. Ou seja, todas as características de fazenda pública, de poder público. Olha só, a responsabilidade civil das autarquias, ela se submete ao regime da Constituição Federal, do artigo 37, parágrafo 6º. Ela é do tipo objetiva. Então, a autarquia, ela vai responder pelas ações, omissões que seus agentes nessa qualidade, por meio das quais causarem danos, prejuízos estéticos, morais, materiais a terceiros. A autarquia tem assegurada para si o chamado direito de regresso, que é de ir atrás daquele cara, nos casos de dolo ou culpa. Então, se a autarquia, o motorista do INSS, do IBAMA, pratica uma barbeiragem, vem a colidir com um veículo, causar um dano, essa pessoa prejudicada ela não tem que provar culpa daquele agente específico, não. A responsabilidade é objetiva, independe de culpa. A autarquia em si ela pode até afastar isso se ela provar culpa exclusiva da vítima, provar que aquela pessoa se jogou na frente da viatura, que ela tentou suicídio, ou caso fortuito ou força maior. Mas a regra geral é que a responsabilidade é objetiva. Fala, ó, eu vou cobrar da pessoa jurídica, vou cobrar da autarquia. É isso que o prejudicado faz. Aí a autarquia, depois de verificado que houve realmente a responsabilidade, ela faz o pagamento
E se isso se der mediante uma ação judicial e depois de transitado em julgado isso, essa autarquia pode correr atrás do servidor e se esse servidor foi culpado, ele responde por dolo ou culpa. Responde pelos prejuízos, se ele agiu com dolo ou culpa. Sujeições. Preciso de concurso público? Preciso. Vedação de acúmulo de cargos, empregos e funções. Beleza, eu disse para vocês. Sujeição ao teto constitucional. Responsabilidade objetiva. Obrigação de licitar. Apesar de possuir autonomia gerencial, sujeita-se a controle finalístico, falamos. E não possui autonomia política, isso nós falamos demais. Vem para cá. Autarquias especiais são aquelas cuja criação diferenciam, né, exemplo do Banco Central, cuja indicação dos diretores e presidentes tem que ser aprovada pelo Poder Legislativo, no caso o Senado, e agências reguladoras. As agências reguladoras têm características especiais, então elas possuem peculiaridades, mandato fixo, seus dirigentes, estabilidade. E olha que interessante, isso a gente nunca mais vai esquecer, né? Aqueles que exercem atividades de direção numa agência reguladora, gente, Anatel, como é que é? ANEEL, Anatel, Anvisa, ANA, agência reguladora, ela tem características específicas, mas a natureza jurídica dela é de autarquia. E as agências reguladoras, quando você é um dirigente de uma agência reguladora, como regra geral, quando você deixa esse cargo, você tem que cumprir uma quarentena. Em regra, são 4 meses. Mas a lei específica de criação da agência reguladora pode falar que essa quarentena seja de 6 meses. Cuidado! A agência executiva, foi aquela que eu falei da celebração do contrato de gestão, é tão somente uma qualificação atribuída às autarquias e fundações, mediante um contrato, devendo ser apresentado um plano estratégico para o desenvolvimento, ou seja, uma meta para se aumentar o desempenho, o melhor rendimento funcional. É o caso das agências executivas, que são tipos de autarquias. Antes de nós passarmos para as fundações públicas, já que aqui nós estamos dando uma aula, e a aula é a mais completa possível para a gente poder ver o que pode ser cobrado, o que pode cair no concurso, cuidado. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a OAB, ela não se restringe, não é somente uma categoria, ela não se equivale a um conselho de profissionais. Na verdade, a OAB ela possui uma função institucional prevista na Constituição, ela não está adstrita, apesar de possuir questões corporativas. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, é instituição sui generis. O que é isso? Não tem correspondência, é ela. Categoria ímpar no nosso ordenamento jurídico nacional. Então, a OAB ela tem essas prerrogativas institucionais que lhe são próprias. Então, ela não é classificada como uma autarquia, tudo bem? Existe uma polêmica quanto aos conselhos profissionais, o Conselho Federal de Medicina, de Engenharia, que são considerados autarquias, mas é um tema ainda em evolução, seriam autarquias profissionais. Coloco um asterisco sobre isso, caso seja cobrado, a gente tem que acompanhar a evolução da jurisprudência do STF, mas o STF já definiu que para a OAB, não se aplica. Inclusive a OAB, ela não é obrigada a contratar mediante concurso público. Ela não se vincula, nem se vincular, gente, que acontece com as autarquias, ela não se vincula à administração direta ou indireta. Ela também não está sujeita a controle pelo Tribunal de Contas da União como regra geral, beleza? Fundações. Para as fundações, a gente tem que ter primeiro uma ideia de que fundação tem aquela relação com a concepção que a gente estuda inicialmente lá no direito civil de um patrimônio personalizado, destinado a uma atribuição. Só que aqui a gente está no âmbito da administração pública. E aqui, cuidado. Eu tenho 2 tipos de fundação no âmbito da minha administração pública. E o nome complica, e vocês não vão errar. Esses 2 tipos, ambas são denominadas inicialmente de fundação pública. Então eu tenho no meu ordenamento jurídico, no meu regime administrativo, eu vou ter que visualizar 2 tipos. No meu direito administrativo, eu vou olhar para 2 tipos de fundações públicas. Eu posso ter uma fundação pública de direito público, fundação pública com personalidade jurídica de direito público. Como assim, Moisés? Posso. É o caso da FUNAI. E eu posso ter
uma fundação pública, olha que engraçado, com personalidade jurídica de direito privado. Ah, eu posso ter isso? Posso ter sim. Nesse caso, fundação pública com personalidade jurídica de direito privado, essas fundações, elas possuem um regime jurídico semelhante às empresas públicas e sociedades de economia mista, que já já nós vamos ver. As fundações públicas de direito público possuem natureza jurídica de autarquias. Portanto, meus amigos, tudo que a gente falou sobre as autarquias se aplica às fundações públicas de direito público. São fundações autárquicas. 1. Fundação pública com personalidade jurídica de direito público, fundação autárquica. 2. Fundação pública com personalidade jurídica de direito privado, cujo regime jurídico se assemelha aos da empresa pública e sociedade de economia mista. E aquelas lá do direito privado, lá do direito civil, são as fundações privadas, a exemplo do Instituto Ayrton Senna. Beleza? Função do Ministério Público. Cuidado! No direito privado, o Ministério Público exerce a curadoria dessas fundações. Ele cuida como se fosse bebezinhas, tem que pegar no colo, tem que verificar o crescimento, se está bem alimentado. O Ministério Público, em relação às fundações públicas, ele não exerce a curadoria. Ele exerce o controle que lhe é próprio, que lhe é inerente diante de irregularidades, desvios, desfalques, enfim, como defensor da ordem jurídica e do regime democrático. Beleza? Show de bola, vem para cá. Portanto, como nós estávamos dizendo, autarquias são patrimônios personalizados, eles são destacados, eles se destinam a finalidade específica, no caso das públicas, a finalidade de direito público, no caso das autarquias fundacionais. Aqui tem a divisão, Fundação de Direito Público, IBGE, Funasa, fundações governamentais, personalidade de direito privado, e fundações privadas, exemplo, Instituto Ayrton Senna. As fundações públicas, personalidade de direito público, são espécies de autarquias, tudo bem, pode até exercer o poder de polícia, vou daqui a pouco falar um negócio sobre isso. Para finalizar, tenhamos em mente que no termo do artigo 37, inciso 19 da Constituição, caberá à lei complementar definir as áreas de atuação das autarquias. Então eu falei que ia falar um negócio, então vem para cá. Aquela observação é que ainda não foi editada a lei complementar, que é citada lá no artigo 37, que vai tratar sobre a atuação dessas fundações. Então, de qualquer forma, nós temos essa distinção. As fundações públicas de direito público vão estar ligadas a um serviço público, tal qual autarquias, serviço público típico, de natureza típica, conforme a gente falou. Podem, inclusive, exercer poder de polícia. Quando a gente estuda poderes administrativos, que o livro deve estar aí para vocês fazerem download, para quem entrou agora, para quem não estava acompanhando desde o início, lá no site do Ponto tem um e-book gratuito com toda a matéria de poderes administrativos com questões de concurso, que mostra um pouco do trabalho que a gente faz nos PDFs e no Turma de Elite. Então dá uma olhada lá, que vocês conseguem fazer o download gratuito dos poderes administrativos. Quando a gente estuda poder de polícia, a gente vê que o poder de polícia tem 4 ciclos ou fases. Tem lá a fase de legislação, a ordem de polícia, tem a fase de consentimento, tem a fase de fiscalização e tem a fase de punição. O poder de polícia, que é aquele poder de limitar, condicionar, restringir as liberdades privadas, condicionar os interesses em prol do interesse público. A gente viu que tem essas 4 fases. A melhor forma da gente visualizar e entender é pensar no Código de Trânsito. Código de Trânsito. Eu tenho lá o Código de Trânsito com as regras para poder dirigir, exercer essa atividade. Então, eu tenho a fase da legislação, que é o próprio Código de Trânsito. Depois, também conforme as regras previstas no Código de Trânsito, mas nós temos determinados órgãos que vão dar a anuência para que você dirija quando você fizer os exames necessários e cumprir os requisitos necessários, ou seja, a anuência ou consentimento. Nós temos também os pardais, as fiscalizações, os radares, fiscalização. E nós temos a punição, que é quando você comete uma multa. Existe uma polêmica no nosso direito administrativo, se o poder de polícia, que sem dúvida a função de polícia, o poder de polícia é a expressão da soberania estatal. Sem dúvida, a atividade de polícia é uma expressão. Se essa atividade de polícia ela só pode ser exercida por pessoas jurídicas de direito público,
leia-se, administração direta e, dentro da administração indireta, somente autarquias e fundações públicas com personalidade jurídica de direito público, ou se poderia também ter o exercício de poder de polícia por pessoas jurídicas de direito privado. Como eu disse, a doutrina clássica ainda entende, aí você vai ter que ter muito cuidado no concurso, o tipo de banca, se é uma banca voltada para a jurisprudência, como o CESP. Nós temos decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, dizendo, beleza, em regra, o poder de polícia não pode mesmo ser exercido por entidade com personalidade pública de direito privado, mas isso só quanto à fase, ao ciclo de polícia de legislação, fase, ciclo de polícia de punição. Quanto à fase ou ciclo de polícia relacionada à anuência e à fiscalização, eu poderia ter essa partezinha do poder de polícia exercido por pessoa jurídica com personalidade de direito privado, desde que seja integrante da administração pública. Em outras palavras, desde que obrigatoriamente seja uma sociedade de economia mista e uma empresa pública. E é esse agora o nosso tema, sociedade de economia mista e empresa pública, que a gente estuda em conjunto e às vezes causa alguma confusão. Primeira observação, diferentemente da autarquia, aqui nós já estamos no âmbito de uma personalidade jurídica de direito privado. Portanto, primeira observação, empresas públicas, sociedade de economia mista, são integrantes da administração indireta? São. Elas são criadas por descentralização, via descentralização mediante? São. Mas elas têm personalidade jurídica de direito privado. O que significa isso, Moisés? Significa que, preponderantemente, as regras que vão envolver, a gente vai ver que não é tudo privado. Existem regras públicas que entram dentro da sociedade de economia mista e empresa pública, porque ela está no âmbito da administração pública. E a gente sabe que a administração pública tem os preceitos inderrogáveis. Nós temos o caput do artigo 37 com todos os seus princípios. Então não é exclusivamente privada, mas preponderantemente privada é o que marca. Segundo ponto. Ao contrário da autarquia, que sua criação é diretamente feita pela lei, a sociedade de economia mista e a empresa pública, elas têm sua criação autorizada por lei. Surgiu uma lei falando do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, da Petrobras, PPP, papapá. Surgiu a lei, maravilha. Enquanto o estatuto dessas pessoas jurídicas, enquanto os atos constitutivos dessas pessoas jurídicas não forem registradas no cartório competente, elas não adquirem personalidade jurídica. Fato que as distingue das autarquias, além da personalidade jurídica de direito privado. Entenderam? A autarquia é criada diretamente por lei. Sociedade de economia mista e empresa pública tem a sua criação autorizada por lei. Muito, muito, muito relevante. Atenção! Quando a gente olha o exercício da atividade administrativa, a gente tem que a atividade administrativa ela pode se dar como uma atividade no âmbito econômico. Eu posso ter uma atividade econômica com finalidade lucrativa e eu posso ter também a prestação de serviços públicos que tenham também finalidade lucrativa. Muito cuidado, que isso aqui é ruim de entrar na cabeça para a gente entender que o negócio fica meio abstrato, mas a gente vai compreender. Eu quero que vocês olhem comigo e acompanhem comigo. Artigo 173 da Constituição e artigo 175. O 173, ele trata da atividade econômica, essa atividade econômica que está aberta para o setor rural, industrial, comercial, que as pessoas exercem, a atividade econômica, empresarial, que está relacionada ao nosso próprio Estado, Estado brasileiro, que faz parte. Construir uma sociedade livre, justa, solidária, valor social do trabalho e da livre iniciativa, tudo isso está ligado ao nosso Estado constitucional. E o que diz o artigo 173? Ele fala assim, que o Estado
ele deve ficar no cantinho dele. Quem deve exercer essa atividade comercial, empresarial, são os particulares, de forma geral. Agora, o Estado, ele poderá intervir e exercer a atividade econômica em 3 situações. Quando houver relevante interesse coletivo, é relevante que o Estado participe daquela atividade. Quando houver imperativos de segurança nacional, é o Estado que tem que explorar, porque aquilo é perigoso, aquilo é sensível ao Estado brasileiro. E quando houver definição de monopólio pela legislação, pelas nossas normas. Então, o Estado não deve atuar na atividade econômica como regra. Atividade econômica é para iniciativa privada, livre iniciativa, mas, nessas 3 hipóteses, relevante interesse coletivo, imperativo de segurança nacional, razões de segurança nacional, e quando houver a determinação legal de monopólio, o Estado age. E nesses casos, majoritariamente, o Estado vai agir mediante pessoas jurídicas de direito privado que têm sua estrutura semelhante às empresas em geral. São elas, portanto, a sociedade de economia mista e as empresas públicas. Beleza, pessoal? Maravilha. Só que a gente vai lá para o artigo 175. O artigo 175 ele também está dentro do título da ordem econômica. É muito engraçado, né? Eu estou aqui gravando a aula aqui no quarto. A gente, né, eu moro aqui em Brasília e tal. E tem, desde quando mudei para cá, para esse bairro, tem, sei lá, 6 meses. E todo dia esse horário, né, 7 horas, aí passa um rapaz vendendo pamonha. Então ele grita, ei, pamonha. E eu tenho um filhinho, que é o Matheus, de 1 ano e 6 meses. É o momento mais importante do dia. Que aí o Matheus corre para a janela e começa a imitar o rapaz da pamonha. Enfim, feito esse parêntese, Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública, beleza? Agora, a gente precisa olhar também para o artigo 175 da Constituição. O que diz o artigo 175? Muita atenção aqui. O artigo 175, ele diz que a prestação de serviço público incumbe ao Estado prestar o serviço público, incumbe ao poder público, incumbe à administração pública prestar o serviço público. Está falando de serviço público, mas é um serviço público com caráter econômico aqui. Incumbe ao Estado, ao poder público, prestar o serviço público diretamente. Ele pode prestar diretamente se ele quiser. Beleza, ele pode criar uma sociedade de economia mista, porque aí não é o serviço público típico como é da autarquia. Então ele cria uma sociedade de economia mista, uma empresa pública. Ele pode fazer diretamente. Ou o Estado pode fazê-lo mediante concessão ou permissão. A gente estuda isso lá na Lei 8987 de 95. Concessão de serviço público. Você tem a transferência da execução do serviço público, não da titularidade. Permissão de serviço público, sempre através de licitação. Olha que interessante. Nós temos lá o serviço, atividade econômica em sentido estrito, que eu falei que o Estado só excepcionalmente ele atua. E aqui a gente tem em sentido amplo, que abrange também o serviço público com natureza lucrativa. Moisés dá um exemplo. Claro que dou, isso tem demais. Energia elétrica, meus amigos, a energia elétrica, difusão sonora, radiodifusão, todos esses bens são bens da União. O Estado pode explorar diretamente? Pode, mas ele pode fazê-lo por meio de permissão ou concessão, desde que seja mediante licitação. Tudo bem? Atenção! Seja na atividade econômica, seja na prestação de serviços públicos, a gente está no âmbito da Lei 13.303 de 2016, que é o Estatuto da Sociedade de Economia Mista e das Empresas Públicas, que contém as definições e as regras básicas. Esse estatuto demorou muito tempo, mas ele foi publicado. E lá diz o que se tem que observar. E eu trago aqui alguns pontos que são cobrados em concurso. Primeiro, obrigação de licitar. Se eu olhar para uma empresa pública ou sociedade de economia mista,
Se eu olhar para a sua atividade fim, para a finalidade econômica a que ela se propõe, ela não é obrigada a licitar em relação a essa atividade fim. Mas quanto à sua atividade meio ou às outras atividades, ela é obrigada a licitar. Ainda um ponto comum sobre empresa pública e sociedade de economia mista, porque eu falei para vocês, é personalidade jurídica de direito privado. A própria Lei 13.303, ela diz isso. Mas cuidado, quando você olha o regime jurídico por dentro, você vê que ele tem uma característica de hibridez, porque eu tenho algumas normas públicas que entram ali dentro. Quer ver? Você vai fazer concurso do Banco do Brasil, por exemplo, que é uma sociedade de economia mista. Você tem que fazer concurso para ser um empregado público. Você tem que fazer concurso, ou seja, uma norma de direito público prevista no artigo 37 da Constituição. Outra, quando você ingressa aprovado na Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, você está sujeito àquela proibição, vedação de acumulação de cargos, empregos ou funções, salvo nas exceções que eu falei. Você estará sujeito ao teto de remuneração de serviço público, que é o subsídio do ministro do STF, desde que a sua pessoa jurídica, da qual você faz parte, receba recursos do poder público para custeio em geral ou pagamento de pessoal. Tudo bem? Então, o regime jurídico é direito privado? Moisés. Quando você passa um concurso, você é um empregado público, sujeito a CLT, você não tem a estabilidade do artigo 41 da Constituição, você não tem a estabilidade. Você está sujeito às normas seletistas, você está sujeito à justiça do trabalho, às normas seletistas, quanto a esses pontos. Mas cuidado, tá, gente? Cuidado, que tem uma exceçãozinha que já vou falar, que é quanto aos Correios, que a demissão dos Correios, que é uma empresa pública, mas ela é uma empresa pública especial, ela é ligada à prestação de um serviço público que está ligada à própria União. O STF entendeu que as prerrogativas da Fazenda Pública se aplicam aos Correios. E existe um entendimento do TST e também do STF, do ministro Barroso, dizendo que não é que tem estabilidade quem é empregado público dos Correios. Não tem estabilidade, não. Mas a demissão dos empregados públicos dos Correios tem que ser motivada. Moisés, e quanto às outras empresas públicas, sociedade de economia mista, prestadoras de serviço público em regime não concorrencial, não sujeito à concorrência com a atividade privada, a elas se aplica também isso que você falou, a demissão tem que ser motivada. Moisés, eu sou um empregado do Banco do Brasil, eu estou aqui aflito saber que tem que ser. Se eu fosse do Banco do Brasil, da diretoria, se eu cuidasse disso administrativamente, por cautela, eu adotaria a motivação em minhas demissões para fim de controle. Mas o STF só se pronunciou sobre os Correios. E de forma geral, existe já um entendimento antigo que aos Correios se aplica inclusive os privilégios ligados à fazenda pública, inclusive aqueles semelhantes aos que são das autarquias, prazos em dobro para suas manifestações processuais, os seus bens são considerados como bens públicos, os Correios têm uma característica especial, tudo bem? Maravilha, de pontos em comum, sujeição ao teto, vedação de acumulação de cargos, empregos e funções, são esses. Mas aí fica a pergunta, Moisés, eu tenho como distinguir... Eu tenho como distinguir uma da outra, já que você está falando que é comum. Eu tenho distinção? Eu tenho distinção. E o concurso vai perguntar isso para você. Os pontos em comuns a gente grava e é fácil. Pessoa jurídica, direito privado, administração pública indireta, a lei autoriza a criação, tem que ter o registro dos atos constitutivos para adquirir personalidade. Tudo isso a gente viu. Mas o que o concurso vai te perguntar, ou pode perguntar outro, mas quando ele quer dificultar, ele vai te perguntar a diferença. E aqui a gente tem 3 aspectos para considerar a diferença. As formas jurídicas que podem ser adotadas. A forma jurídica. Cuidado, é a diferenciação. Sociedade de economia mista somente pode adotar a forma de sociedade anônima. Caso do Banco do Brasil. Caso da Petrobras. A empresa pública pode adotar qualquer forma prevista em direito, inclusive sociedade anônima, se desejar. Primeira diferenciação. Tudo bem? Beleza. Uma outra forma de se diferenciar uma da outra, em relação à
competência, a justiça competente para poder julgar os casos. No caso da empresa pública, Caixa Econômica Federal é um excelente exemplo. A competência é da Justiça Federal para julgar as causas relativas à Caixa Econômica Federal. Já a Sociedade de Economia Mista, como é o exemplo do Banco do Brasil, é a Justiça Estadual. É regra, tá, gente? Isso é regra, tudo bem? Existem exceções. Outro ponto de distinção. Na empresa pública, gravem isso, tá? Que esse é o mais cobrado. Na empresa pública, o capital social ele é exclusivamente público. Na sociedade de economia mista, a exigência é que a maioria do capital votante seja do poder público, podendo ter participação de empresas privadas. Maravilha? Então vem para cá. Vamos aqui para a tela. Aquilo que a gente trouxe, pontos comuns, direito privado, criação autorizada, controle finalístico. Isso é importante. Já já eu friso aqui para vocês. Devem licitar, a regra de licitação, salvo se disser, somente no caso das exploradoras de atividade econômica, se disser respeito à contratação, às suas atividades finalísticas, se for atividade meio, serviço público e precisa, concurso público, remuneração não sujeita como regra. Cuidado, que eu coloquei não sujeita, mas aqui a gente inverte. Ela será sujeita se ela receber recursos. Depende do ângulo que você vê. Por isso que tem a regra e o asterisco. Então, ela não estará sujeita se aquela entidade não receber recursos públicos. Se ela receber, ela está sujeita ao teto constitucional. Impossibilidade de falência, também a lei de falência afasta a possibilidade de falência dessas pessoas jurídicas. Teto remuneratório aplicado, está aqui, ó. Só se houver repasses de recursos. Foi exatamente o que eu disse. E os registros atos constitutivos. Já já eu volto aqui no controle finalístico. Vem para cá, distinções. Quanto à forma a ser adotada. Empresa pública, qualquer forma jurídica. Pode ser uma sociedade limitada, uma sociedade anônima. Já a sociedade de economia mista, só SA. Empresa pública, o capital social é exclusivamente público. Sociedade de economia mista, posso ter, mas a maioria do capital votante tem que ser público. As demandas judiciais envolvendo empresa pública são julgadas na Justiça Federal. Já as da sociedade de economia mista, Justiça Estadual. Maravilha? Show de bola. Vem para cá. Cuidado, que às vezes passa despercebido o seguinte. A administração pública indireta, ela é criada. Lá a gente tem a descentralização por outorga, serviços ou funcional. Quando você tem a administração pública indireta, você vai ter o controle finalístico, a supervisão. Você não tem isso só em relação às pessoas jurídicas de direito público, como é a autarquia. Isso vale também para sociedade de economia mista e para empresa pública. E lembre-se, não há subordinação. Ah, Moisés, essas empresas públicas, sociedade de economia mista, podem criar subsidiárias? Podem, tem autorização, inclusive, na Constituição para a criação de subsidiárias. Isso é muito comum quando é uma grande atividade a ser explorada. O caso, por exemplo, da Petrobras. Podem criar subsidiárias. Atenção para o concurso que eu tenho que ter em relação às subsidiárias, Moisés. É a seguinte, eu preciso de uma autorização. Porque para criar pessoa jurídica de direito privado, que a gente está estudando, sociedade economia mista, empresa pública, eu preciso de lei que autorize a criação. Isso vale também para subsidiárias dessas pessoas jurídicas. Só que eu não preciso de uma lei específica, decidiu assim o STF, para cada subsidiária que eu for criando. Basta uma autorização genérica na lei de criação. A lei que criou o Banco do Brasil, basta que ela genericamente autorize. Ó, o Banco do Brasil poderá criar subsidiárias e tal e tal. É isso. Sujeitos ao controle do Tribunal de Contas da União, sim, fiscalização, tudo isso faz parte, tá bom? Vem para cá. Questões. São questões que eu retiro geralmente lá do material, por isso que vem com comentário. Só para mostrar para vocês como é que é o material das nossas aulas, eu trago aqui. Então, a respeito da organização da administrativa, dos poderes e deveres, julgo o seguinte item. A distribuição de competências a órgãos, nós estudamos isso. Órgãos, distribuição de competência, unidade de atribuição, sem personalidade jurídica, desconcentração, foi isso que a gente viu. Subalternos e despersonalizados, tá certo? Como as secretarias gerais, tá certo? É modalidade de descentralização? Não. O concurso adora pegar isso, a gente não vai errar. Descentralização, eu tenho a criação de uma nova pessoa jurídica. Na desconcentração é a distribuição de competências. Vem para cá. Julgue os itens a seguir.
A administração direta é uma questão do STF aqui para nós. A administração direta é constituída pelo conjunto de órgãos e entidades submetidos a regime de direito público, beleza, para os quais foi atribuída a competência para o exercício de forma centralizada das atividades administrativas. No finalzinho tá, beleza, mas escorregou feio. A administração direta foi o que eu falei para vocês, não confunda. A administração direta, o Estado vai lá diretamente, de forma centralizada, ele vai executar o serviço público. Como, Moisés? Pelos seus ministérios, os órgãos, Receita Federal, Polícia Federal, tudo isso é órgão da administração direta. Agora, entidade criada pela pessoa política e entidade está relacionada à administração indireta. Qual a diferença de órgão e entidade? Órgão eu não tenho personalidade jurídica própria, entidade eu tenho personalidade jurídica própria. Deixa eu ver, tem mais uma. Considere que determinada sociedade de economia mista exerce suas atividades de natureza econômica e natureza empresarial. Beleza, pode, claro. Nessa situação hipotética, a referida sociedade não é considerada integrante da administração indireta do ente federativo, pois para ser considerada deve prestar serviço público. Cuidado para não confundir, porque às vezes realmente vem essa confusão. A administração indireta, eu tenho serviço público dentro dela, tenho autarquia fazendo serviço público típico, eu posso ter empresa pública, sociedade econômica mista também exercendo serviço público em sentido amplo, com finalidade lucrativa, isso também pode ter, tá? Agora, em ambos os casos, integram a administração indireta, integram a administração formal. No começo da aula a gente distinguiu a administração pública em sentido amplo, a administração pública em sentido estrito. E eu falava para vocês, sentido amplo abarca os órgãos que exercem, os agentes, entidades, a própria atividade e também a função política, de governo, direcionamento. A que a gente traz para a nossa aula é atividade em sentido estrito, que abrange os órgãos e a própria atividade. Sentido estrito, ela pode ser subjetiva, formal, orgânica, que olha quem exerce, e a objetiva ou material é que olha a atividade. O nosso ordenamento jurídico escolheu como preponderante o sentido subjetivo, formal, orgânico, porque para a nossa ordem jurídica é a administração pública quem a lei diz que compõe a administração pública. Portanto, autarquia compõe a administração pública, fundação pública, seja dos dois tipos que a gente estudou, compõe, sociedade de economia mista e também empresa pública. Uma última observação, está aqui o livro só para vocês lembrarem, tá? Já eu volto aqui no livro. Uma última observação, nós estamos já no final da aula, exatamente, última observação. Pessoal, existem entidades que são chamadas de paraestatais. Cuidado. O que são entidades paraestatais? São aquelas entidades com personalidade jurídica de direito privado, sem intuito de lucro, que não integram a administração pública, mas que atuam ao lado do Estado em atividades em serviços de interesse público. Não integram direito privado, não podem ter finalidade lucrativa, por isso que a gente não está falando de atividade econômica em sentido estrito. Elas atuam ao lado do Estado para a consecução do interesse público, atividades de interesse público, finalidades públicas. Essas entidades formam aquilo que a gente chama de terceiro setor. Existem os serviços sociais autônomos, o Sistema S, SESI, SESC, SENAI. Existem as organizações de interesse público, as organizações sociais, as OCIPs, organizações de interesse público. Nós temos as organizações sociais, lembrei, as OSs, nós temos as organizações sociais, nós temos as OCIPs, são aquelas que firmam termo de parceria. As organizações sociais, elas firmam contrato de gestão para poder exercer, não é aquele mesmo contrato de gestão das atividades lá da agência executiva. Então nós temos os serviços sociais autônomos, que são serviços, o Sistema S, SESI, SESC, SENAI, que exercem atividades concomitantes, paralelas ao Estado, por isso que é chamado de paraestatais.
elas vão receber recursos públicos, elas não estão sujeitas à contratação mediante concurso como regra, mas elas atuam para atividades de interesse público. Nós temos também as organizações sociais, as OSs. As OSs, elas estão ligadas a determinadas atividades. E você, para ser qualificado como um OS, uma organização social, você vai ter que cumprir determinados requisitos previstos em lei e atuar em determinadas áreas, como a área, por exemplo, de educação, de desenvolvimento, pesquisa, ensino, desenvolvimento tecnológico. Você também tem as organizações da sociedade civil de interesse público, organizações da sociedade civil de interesse público, que são as OCIPs. As OCIPs também vão estar ligadas a determinadas atividades. E aquelas que recebem essa qualificação, têm os requisitos legais, elas vão poder firmar termos de parceria com o poder público. Você tem também as organizações da sociedade civil. Você tem várias espécies de pessoas jurídicas de direito privado sem finalidade lucrativa que atuam ao lado do Estado. São chamados de entidades paraestatais, ou conhecido também como terceiro setor. Tudo bem? Gente, era isso a nossa aula. Eu agradeço a participação de todos vocês. Lembre-se de entrar lá no site, fazer download do nosso livro sobre poderes administrativos. Lembre-se também, tem um texto que eu fiz que está lá no site sobre o que significa o estudo, na minha visão, o que é possível a gente fazer. O título do texto é Estudar é preciso. Viver não é preciso. E logo no texto eu chamo a atenção para não ter qualquer incompreensão. Eu não estou falando no sentido de que viver não é importante. É lógico que a vida é nosso bem mais precioso. A gente vive tempos difíceis. E isso é verdade. Mas eu estou fazendo uma alusão, uma referência a um poema do Fernando Pessoa, em que ele traz essa frase, que é da antiguidade. E nesse sentido, estudar se parece com a navegação, porque lá no poema de Fernando Pessoa, a frase que ele traz é: navegar é preciso, viver não é preciso. Então eu trago o texto: estudar é preciso, viver não é preciso. Mas cuidado, que o texto demonstra que o sentido de preciso é o sentido de precisão, exatidão de rumo. A vida é imprevisível, a gente tem muitas dificuldades o tempo todo, a gente sabe disso. Tem muitas pessoas que estão passando por dificuldade nesse momento, eu espero que Deus cuide de cada uma. Mas dentre as ferramentas que a gente tem, que a vida oferece, a gente tem o estudo. E o estudo ele tem um elevado grau de precisão, de exatidão. A gente tem essas aulas gratuitas que a gente está aqui vendo os temas mais importantes de direito administrativo. Terceira aula, organização administrativa. Eu consegui trazer para vocês praticamente 90% da matéria aqui que é cobrada. Preciso, nós temos os livros, as aulas. A vida, ela é imprecisa. Então, a imprecisão da vida, ela interfere na precisão do estudo, mas quando nós tomamos essa atitude, a gente caminha rumo a algo melhor. E é isso que eu convido vocês, esse projeto do ponto é muito bacana. Então, um grande abraço, até a nossa próxima aula. Valeu!